Vamos terminar as provas no processo de trabalho, gente? No vídeo anterior, então, nós vimos provas orais, o depoimento das partes e testemunhas, tá? Agora a gente vai falar sobre provas documentais. Bom, conceito de documento é o mesmo que vocês já estudaram em processo civil. Todo meio que possa comprovar um fato. Pode ser um papel, um ofício, um objeto, um CD, um DVD, um pendrive, seja o que for, todo esse meio que possa revelar um fato, isso é considerado documento e pode ser trazido no processo, tá? Documento no processo do trabalho está previsto lá no artigo 830, que diz que podem ser juntadas cópias normais declaradas como autênticas pelo próprio advogado. E só se for contestada a autenticidade é que a parte tem que apresentar o documento original em secretaria, para que ali a própria secretaria certifique-se do ponto de vista de validade formal do documento, tá? O usual é que os documentos que sejam de prova da parte autora sejam trazidos ao processo com a petição inicial e que os documentos que são prova da parte ré sejam trazidos no processo com a contestação. Se você descobrir documentos depois, documentos novos, a CLT não estabeleceu, mas na omissão da CLT eu posso aplicar o 435 do CPC, que trata de documento novo e perfeitamente compatível com o processo do trabalho. A prof colocou lá nos slides que existe uma polêmica na prática sobre a possibilidade de juntada de documentos, que em tese não seriam exatamente novos, mas que a parte só está apresentando nos autos depois da petição inicial ou depois da contestação. E aí fica a discussão. Será que poderia juntar ou precluir o direito? A prof colaciona ali alguns julgados sobre o tema e vocês vão ver que o entendimento majoritário é de que seria possível juntar documentos depois, desde que isso acontecesse até a audiência. Por quê? Porque a gente tem aquele artigo que nós já estudamos, artigo 845 da CLT, que diz que as provas serão produzidas em audiência. Então, há quem interprete esse dispositivo como autorizador da juntada de documentos posteriormente, desde que ainda seja possível a produção de provas, como depoimento das partes, testemunhas, perícia, seja o que for, sobre esses documentos ali na audiência, tá? Isso é discussão doutrinária e jurisprudencial, mas é importante vocês saberem que na vida real existe esse tipo de discussão. O normal, petição inicial e contestação, documento novo, pode usar o CPC, tá? Prof, mas e se o documento que eu quiser juntar no processo não tá comigo, tá com um terceiro, ou tá com a parte contrária? O que eu faço? Você pode usar o incidente de exibição de documento, que tá lá no 396 do CPC. A CLT é completamente omissa sobre isso, mas como há total compatibilidade com a aplicação disso no processo do trabalho, afinal de contas a gente está falando em devido processo legal, celeridade, razoável duração do processo, economia, então não tem nada que seja incompatível aqui com uma exibição de documento. Então você pode sim fazer uma petição simples no processo, individualizando o documento o mais possível, justificando o que você quer comprovar com aquele documento, que ele está em poder da parte contrária e pedindo que a parte contrária traga esse documento ao processo, sob pena de aplicação do artigo 400, que é aquele que fala que se presume verdadeiro aquilo que você queria comprovar com o documento, se a parte se recusa a trazer o documento. Prof, se o documento juntado pela parte contrária for falso, o que eu faço? A CLT não previu, mas na omissão da CLT, a gente pode aplicar subsidiariamente, pode aplicar subsidiariamente o incidente de falsidade lá do artigo 430 do CPC, que também é aplicável no processo do trabalho. Então, a partir do momento que foi juntado o documento, teria ali 15 dias para arguir o incidente. Se for necessário, pode pedir perícia técnica. Vamos imaginar que houve uma rasura, que é uma assinatura falsa, algo que uma perícia grafodocumentoscópica possa comprovar. E lembrando que, assim como diz o CPC, a parte que teve o documento com a pecha de documento falso tem a oportunidade de ir lá e desentranhar o documento, retirar o documento, tá?
Então, finalizando aqui, prova documental, está no artigo 830 da CLT, mas eu posso aplicar também, subsidiariamente, o incidente de exibição de documentos, do artigo 396 do CPC, e o incidente de falsidade, do 430 do CPC, porque apesar da CLT ser omissa, isso é compatível com o processo do trabalho, tá? Então, documentos, check it. Vamos falar um pouquinho sobre perícia? Perícia é aquele exame, aquela vistoria, a avaliação que precisa ser feito por um profissional que tem uma especialidade específica naquilo que está sendo discutido. Pode ser um perito médico, um fisioterapeuta, um engenheiro, um contador. Por isso que a gente diz que a gente, quando se dirige ao perito, fala o senhor expert, né? Porque ele é quem detém a especialidade necessária para auxiliar o juízo ali naquela produção de provas. No processo do trabalho é muito comum a gente ter prova pericial em processos que discutem insalubridade, processos que discutem periculosidade, que nós já vimos que a prova é obrigatória, vocês já tinham estudado com a tia Isis sobre isso, sobre perícia. Mas também é comum em processos que discutem acidente de trabalho, incapacidade, doença, que precisa verificar o nexo de causalidade. Então, são processos que é comum você ter perícia. Mas também pode perícia contábil. Às vezes você está discutindo ali uma diferença de comissão, numa remuneração variável, que depende ali de um conhecimento de um calculista, tá? Então, pode requerer a perícia. O juiz é quem nomeia o perito, que é um profissional de confiança dele. Não são servidores públicos, tá? A Justiça do Trabalho não consta em seus quadros com peritos. Então, cada vara tem credenciados os profissionais de confiança do juiz e ele indica esses peritos no processo. E também fixa o prazo para o perito apresentar o laudo, tá? Nós já vimos lá naquela aula em que a gente tratou de custas e de honorários periciais, que a regra geral é que arca com os honorários periciais a parte que foi sucumbente no pedido objeto da perícia, tá? Lembrando que a CLT prevê isso mesmo para o beneficiário da justiça gratuita e a gente sabe que tem constitucionalidade discutível aí sobre isso. Outro detalhe é que a reforma trabalhista também proibiu expressamente, já tinha um entendimento em orientação jurisprudencial, mas agora está proibido o juiz antecipar honorários para a realização da perícia. O que ele pode é parcelar, tipo Casas Bahia, né? Os honorários depois para poder propiciar aí a realização e o pagamento da prova pericial. Tá? O último detalhezinho que a prof queria chamar a atenção nos slides lá para vocês diz respeito à realização de perícia quando a empresa fechou. Veja, hoje a gente está vivendo um momento de gravíssima crise econômica e a gente sabe que tem várias empresas que já fecharam. E se a empresa fechou, prof, como é que eu vou fazer perícia? Não tem mais nada lá, o barracão foi devolvido, não tem mais maquinário, como é que eu vou fazer? Nesse caso específico, a CLT não tratou, mas existe uma OJ 278 da SDI, do TST, que diz que nesse caso, se a empresa fechou, o juiz deve avaliar outros meios de prova que possam ser utilizados. Prof, que outros meios? Dá exemplo. Pode ser feito, por exemplo, uma prova emprestada de um laudo feito em outro processo daquela empresa. Poderia ser feito através de análise dos documentos técnicos da própria empresa, PPRA, PCMSO, LTCAT, PPP, e poderia eventualmente até mesmo ser feita uma perícia numa empresa similar ou na empresa em que está o maquinário atualmente. Então, cada caso é um caso, o juiz que vai avaliar qual o meio de prova adequado para realizar essa aferição de insalubridade ou periculosidade quando a empresa fechou. Dá um check lá nos slides que a prof colocou, tá bom? E para finalizar, gente, os meios de prova, nós temos a inspeção judicial, que também não está prevista na CLT, mas a gente aplica subsidiariamente o 481 do CPC. A inspeção judicial é quando o juiz vai lá olhar com o zoinho que a terra há de comer. Ele mesmo vai lá inspecionar o que uma parte está dizendo uma coisa, outra está dizendo outra, o juiz vai lá olhar. A prof coloca um julgado ali para vocês, bem interessante,
de um caso do interior do estado em que o juiz foi fazer uma inspeção judicial numa fazenda, porque uma parte alegava que era contrato de parceria rural e o outro pedia vínculo dizendo que era empregado rural. E o juiz foi lá olhar o que realmente acontecia de verdade. A inspeção judicial ela é mais comum no processo do trabalho quando se trata de grandes empresas com pedidos repetitivos. Então vamos imaginar uma grande empresa e o juiz tem só na vara dele 500 processos com aquele pedido daquela empresa. É muito mais econômico para o juiz ele marcar uma inspeção judicial. Então ele vai lá, in loco, inspeciona, forma o convencimento, faz o termo circunstanciado, tudo direitinho, e depois isso pode ser utilizado nos processos, tá? Então, a inspeção judicial funciona bem, existe no processo do trabalho também, tá bom? Então, esses, gente, são os meios de prova disponíveis para as partes no processo do trabalho, tá? Então, recapitulando, oitiva das partes, testemunhas, juntada de documentos, perícia e inspeção judicial, tá? A gente se encontra no meeting, compareçam, gente, no meeting. A gente tem feito bate-bolas muito legais, a prof tem feito perguntas valendo nota, temos reforçado os pontos principais, não deixem de comparecer no nosso meeting. A prof já colocou o link com o horário da aula lá, não se percam e, como diz a propaganda, compareçam, tá? Beijo, se cuidem, lavem as mãos e nada de ficar sassaricando na rua, viu, gente? Fiquem com Deus. Paz e bem em todos.